Boa tarde, bem-vindos aí ao nosso ABC das Mães. Hoje, sexta-feira, estamos nos preparando para um final de semana aí, né? Espero que seja maravilhoso o seu final de semana, começando com conteúdo que a gente gosta, né? Porque hoje aqui no programa nós vamos falar de um tema que, olha, não conheço quem não tenha passado por isso na infância, quem não conheça alguém. O pessoal da Clínica Ápice, a Aline Fardim, psicóloga, estará aqui para falar sobre mentiras infantis. Criança conta mentira? Você fica preocupada? Ai, gente, será que meu filho é mentiroso? Né? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto. Ó, aproveita e marca todas as amigas aqui nessa transmissão, compartilhe, porque quanto mais informação a gente levar, sempre melhor, né? Aproveito para convidar todos vocês, então, quem ainda não segue as redes sociais do ABC das Mães, segue lá, tem o grupo com os melhores descontos em produtos e serviços aqui do nosso ABC. A gente troca muita ideia lá também, tem até a seção do post anônimo, se você não quiser se identificar, viu? É bem bacana, a gente interage lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá não para. Aqui diariamente às 14 horas e lá todos os dias. Tem a nossa fanpage, tem o nosso canal do YouTube também. Quero aproveitar e agradecer a Valsa Fotos, o Fabrício, que é quem prepara aí o nosso conteúdo, edita todos os nossos vídeos do canal do YouTube, porque todas as entrevistas que vocês veem aqui, lá no nosso canal do YouTube, tem um que é a mais. O que você não viu aqui no programa do ABC das Mães, vocês veem lá no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve. Segue também o nosso Instagram, que é o Cláudia Aloia também, vocês vão acompanhar toda a dinâmica do ABC das Mães através dos stories do ABC das Mães. E se você quer enviar sua crítica, sugestão, quer ser parceiro, patrocinador aí do ABC das Mães, envie um e-mail também para o contato@abcdasmães.com.br e vem fazer parte desse time de empresas aí que tanto encantam as mulheres da nossa região. Por falar nisso, eu vou começar a falar de uma dessas empresas, que é o Dr. Ácaro. Vou chamar as fotos para vocês na tela. Então, se você quer higienizar sua casa, seu tapete, seu sofá, suas cortinas, tanto lavagem, higienização, impermeabilização, tudo o Dr. Ácaro faz. E, gente, tudo com desconto exclusivo para o ABC das Mães. E eles têm um produto que se chama Microbac. O que é esse Microbac? É um antibactericida, fungicida, que eles aplicam na sua casa e ele promete proteção contra os fungos, ácaros e bactérias durante 3 meses. Legal, né? Olha, lá em casa eu já percebi. Depois que o Dr. Ácaro foi lá, as rinites, as alergias melhoraram muito, viu? Então vale a pena. Aproveitem aí os descontos do ABC das Mães e contratem aí o serviço do Dr. Ácaro para você também se surpreender. Agora, a nossa psicóloga, já estava com saudade dela aqui, já chegou a queridinha das crianças, né, Aline? Ah, é? Que bom! Fico feliz. Assim? Fico feliz. A Aline veio aqui hoje para a gente falar de um tema, olha, como lidar com a mentira infantil, né? Porque às vezes a gente fala, ai, deixa passar, ou acha bonitinho, ou fala, não, ele não falou isso, né? E eu queria que ela falasse, então, primeiramente, assim, a mentira da criança, porque a mentira do adulto a gente sabe que tem aquela, né, malícia, aquela coisa toda. A mentira da criança é diferente da mentira do adulto ou é igual? Eles também têm essa malícia e eu que tô aqui, ó, viajando no tempo. Não, então, primeiro, né, obrigada pelo convite de novo, estar aqui é um prazer sempre. É nosso. Então, a mentira é diferente, Clau. A gente coloca assim, principalmente as crianças pequenininhas, até uns 5 anos, tem muito uma questão de fantasia, deles quererem coisas para eles, né, satisfazer a vontade deles. Então, não tem esse objetivo, igual você falou, de prejudicar o outro, né? Lá por volta dos 6, 7 aninhos, aí eles já percebem o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não, né, o que é errado. E aí já tem uma outra conotação aí essa mentira, mas os pequenininhos não, é mais uma questão de fantasia mesmo da parte deles. E a partir de qual idade, então, que a criança sabe o que é mentira? Então, essa idade aí, os 6 aninhos, ela já tem total ciência? De 6 para 7 anos, né, a gente já considera que a criança já consegue discernir, igual a gente estava conversando, né, o que é certo e o que é errado. Então, assim, se ela vai mentir, ela já sabe por que ela está mentindo, né, ela já entende o que é uma mentira, já saiu do campo da imaginação e da fantasia.
tem um objetivo por trás dessa mentira. Então, já é uma coisa mais preparada, vamos colocar dessa forma, né? Ela já tem um objetivo por trás. Então, não é uma imaginação da criança, não. Ela sabe o que ela está fazendo a partir dos seus 6, 7 anos. E por que as crianças mentem? Hein? Quero saber por quê, gente? Tem vários motivos, né? Assim, muito comum que a gente pode falar é medo de castigo. As crianças, por medo, né, de terem, sofrer algum tipo de castigo, consequência do seu ato errado, elas preferem mentir. Por insegurança, baixa autoestima, por querer que aquilo seja verdade. Né? Então, assim, às vezes ela quer acreditar, por exemplo, né? Sabia, amiguinho, que eu já fui para Disney? A criança, é mesmo? Aí chega a mãe uma para outra, você foi para Disney? Não. Mas seu filho falou que vocês foram. Aí, entende? A criança gostaria de ter ido para Disney e aí ela coloca isso como uma vontade e ela é uma mentira, né? Não deixa de ser uma mentira, mas entra nesse campo também. Então, né, tem vários motivos, mas os principais seriam esses, assim, o porquê, né, que a criança mente. De repente, um desejo, então, dela, e aí ela mente para se sentir bem, ou até, será que eles mentem, talvez, assim? Hoje a gente está numa era aí de onde as pessoas precisam ser aceitas, tanto na internet, as pessoas contam o número de likes e curtidas. De repente, será que eles, nessa idade ainda tão novinhos, porque tem aquela história da trollagem, a gente até falou aqui no programa, será que eles mentem em algumas situações para serem aceitos nessa idade ainda pequenininho? Sim, acontece muito isso, né? A gente percebe esse exemplo mesmo que eu dei, tantos outros da criança querer ser aceita, né? Querer não ficar por baixo mesmo daquele amiguinho, né? Então ela usa essa mentira e eles são tão ingênuos porque eles sabem que em algum momento vai ser descoberto. Né, que nem esse exemplo que eu dei, as mães conversaram, descobriu-se que foi mentira. Mas mesmo assim, para ela se sentir bem, ela vai lá e conta. Então, no mundinho dela, na imaginação dela, para ser aceita, para ficar de mesmo nível do amiguinho, acaba acontecendo sim. E se nós pais identificarmos, né? Tô lá na porta da escola, a mãe falar, Cláudia, sei lá, a Maitê falou que você... não sei, foi para Paris, né? E eu perceber que é mentira. É óbvio, vou falar para a mãe, não, né? Acho que imagino, né, o pai e a mãe, eu ficaria um pouco constrangida assim, eu falar, não acredito que ela mentiu, né? Como lidar com isso, nós pais, e como abordar com a criança, porque não é que é um desapontamento, mas a gente vai ficar um pouco constrangido, né? Não é fácil descobrir que seu filho está mentindo, né? Sim, não, com certeza. Primeiro, eu acho que a primeira coisa é a gente conversar com a criança, né? E tentar entender o que está por trás dessa mentira. Esse exemplo da viagem é muito claro para a gente que ela gostaria, né? Uma questão dela se colocar, de ser aceita, de ficar nível de algum amiguinho que comentou de alguma viagem. Mas a gente tem que ficar atento para outros tipos de mentira também. Então, eu sempre falo para os pais, se a gente chegar já dando bronca, a gente não vai entender por que a criança está mentindo. Mentir é uma forma dela dizer pra gente que tem alguma coisa ali que está acontecendo, porque, né, quando já passa dessa idade de 6, 7 anos que ela já sabe o que é, que saiu desse campo da fantasia e da imaginação, por que ela está mentindo? O que está levando ela a ficar mentindo a todo momento? Então, a gente tem que, em vez de ficar só brigando e não rotular, né, não fica, você é mentirosa, olha o que você falou. Não, entende, né? Conversa com a criança, filha, né? Eu fiquei sabendo disso, o que está acontecendo? Né? E uma coisa muito importante para falar também é que tem muitas crianças que mentem para chamar a atenção dos pais, porque elas sabem que os pais vão pontuar. Elas sabem que os pais vão descobrir e vão ter aquele momento ali com ela, né? Nem que seja essa tensão negativa, mas vão ter aquele momento. Então, às vezes a criança começa a mentir até para ter a atenção dos pais. Então, né, e por isso que eu falei, é sempre importante entender o que está por trás da mentira e não simplesmente brigar e aplicar uma consequência. Olha só, então a gente tem que sempre conversar. E essa história de eles quererem atenção, né? A gente tem que ficar de olho, às vezes a gente está no celular e tal, a criança quer atenção e de alguma forma ela vai chamar a sua atenção. Partindo disso, né? Você acha que também a mentira pode ser uma insegurança da criança? De repente ela está insegura com alguma coisa e para se afirmar,
ela mente? Sim. E tanto nessa situação que você colocou da criança se sentir insegura e ela precisa disso, né, para se sentir aceita, para, né, para se sentir melhor naquele ambiente, mas também uma insegurança na educação dos pais, que a gente quase não fala disso também. Então, assim, na educação, né, independente do que, a gente está falando de mentira, mas de qualquer assunto a gente tem que ter uma coerência e uma constância. Então, assim, pode subir no sofá? Ou pode ou não pode. Não adianta você falar para a criança, hoje pode. Não, hoje você não vai subir no sofá. A criança vai ficar perdida, né? Então, assim, às vezes uma insegurança em saber qual que vai ser a reação dos pais diante de uma situação, ela acaba mentindo. Porque ela não sabe se aceita, se não aceita, se pode, se não pode, né? Então, essa insegurança na relação dela com os pais pode gerar ela, né, se tornar uma criança que tem esse hábito de mentir também. Então, a gente também tem que ficar atento à nossa forma de educar, né? Se a criança está segura... Ele não sabe quando pode ou não. Isso. Quais são as palavras que você utilizou? Constância? E coerência. Olha, a gente tem que prestar atenção nisso, na educação dos nossos filhos, né? A coerência eu já me peguei isso. fazendo isso. Um dia pode, outro dia não. Tem não, né? Comentem aí o que vocês fazem. Deem exemplos pra gente ver. Não, mas eu acho que é natural, né? Eu também sou mãe, né, Cláudia? A gente sabe que não existe uma fórmula mágica, mas a gente tem que tentar. E se percebe, a gente tenta ir para um caminho. A coerência seria isso. Ou pode subir no sofá, ou não pode. Não adianta um dia pode, outro dia não pode, que a criança não vai entender. Uma vez ela até virou pra mim e falou, mas ontem você deixou? Né? Exatamente e aí isso. Exatamente isso. E a constância é exatamente isso, é assim, você manter aquela linha de raciocínio, aquela linha de educação, né? Então, os pais conversam entre eles, né? Ou se são casados, ou mesmo que não sejam casados, mas assim, ter uma coerência ali, ter uma constância sempre no que está acontecendo, porque a criança, ela se sente segura. Ela sabe o que pode e o que não pode, né? E aí ela evita ter essa questão da mentira, porque ela já entendeu que ela tem que ter responsabilidade pelos atos dela, que ela precisa ser uma criança que fala a verdade, porque ela percebe isso dos pais, né? Ela tem essa segurança dos pais. E olha, eu já vi, não sei se no consultório é recorrente, mas criança que mente, que está se sentindo mal. Bom, eu vou falar, eu fazia isso, que eu não queria ir para a escola, eu falava que estava com dor. Né? E aí depois fica muito complicado para o pai e para a mãe saber se é verdade. Esses dias, até com a minha filha, me ligaram da escola falando que ela estava reclamando de dor, umas 3 vezes. Eu fui buscar, ela chegou em casa, brincou. Aí a gente fica sem saber, eu falo, mas por que a escola liga? Será que eles não perceberam que ela está bem? Ou lá ela mudou o comportamento? E por que, né, isso? Ela percebeu o gatilho de, vou embora da escola se eu falar isso. Aí um dia eu não fui buscar. É a forma que ela usou. Mas é importante que eu falei de você falar isso, Cláudia, porque assim, muitas crianças que sofrem bullying na escola começam assim, reclamando, tô com dor, não quero ir para a escola, porque é uma forma de esquivar, uma forma de fugir daquele ambiente que está causando algum desconforto para ela. E lembra que eu falei no comecinho? É entender o que está por trás da mentira. Então, investiga, né? Investiga com a Maitê, os pais em casa podem investigar também. Vou fazer isso, é verdade. O que está acontecendo, né? Eu tenho percebido que você, né, não está querendo ficar na escola, que me ligaram falando que estava com dor de barriga e tudo mais. Tá tudo bem lá? Vai tentando entender o que está por trás desse comportamento da mentira, né? Bem importante. Olha, gente, nós vamos continuar falando sobre o tema aqui, mentiras. Se você tem dúvidas, coloca aqui na nossa transmissão. A Clínica Ápice é parceira do grupo, a Aline está sempre ativa lá, porque agora nós vamos para um intervalo bem rápido e a gente já volta para continuar falando um pouquinho sobre o tema. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única!
Voltamos e antes de continuarmos o nosso papo aqui sobre mentiras, quero dar uma dica para vocês, que é o melhor self-service do ABC, o restaurante Vila Borges, é parceiro do ABC das Mães. Todos os pratos são assinados pelo chefe Luiz Borges, maravilhosos, gente, incríveis. E uma vez por mês, eles fazem um jantar diferenciado, às vezes jantar espanhol, jantar português, com os pratos impecáveis aí do chefe Vila Borges, maravilhoso. E agora, gente, com 10% de desconto para quem faz parte aqui do ABC das Mães. Então aproveitem, né, corram lá, digam que faz parte aí do ABC das Mães para ter acesso aí os 10% de desconto lá no Vila Borges. Agora a gente vai continuar aqui com a Aline, que no começo do nosso papo aqui, ela falou, olha, criança quando é pequenininha, às vezes ela mente porque ela está fantasiando. E aí, como diferenciar, então, a fantasia de uma mentira? Porque a linha aí é tênue, né? Porque como que eu vou saber se é uma fantasia dela ou se ela inventou aquilo? Se é uma mentira. Sim. Então, acho que primeiro pela idade, eu acho que a gente já percebe, criança pequenininha, 4, 5 anos, 3 aninhos, que já tem uma questão de mentira, aí mesmo sendo pequenininha, a gente vai muito para a realidade, para a fantasia. E uma coisa importante, até para você saber se a criança está mentindo ou não, se você faz parte da vida do teu filho, se você sabe o que ele está assistindo na TV, quais são as brincadeiras que ele gosta, porque a criança muitas vezes ela mente fantasiando esse ambiente que ela vive. Então os pais que estão presentes ali no dia a dia, que sabem, né, do que a criança gosta, vão logo identificar, né, se é uma fantasia ou não é. Os maiorzinhos já de seus 6, 7, 8 anos daí para frente, eu acho que também tem muito envolvimento da família para entender se aquilo é verdade ou não, mas sempre entender, se ele vem com uma fala e você desconfia que é uma mentira, você já não vai falar, já não vai julgar. Né? Não, isso aí já é mentira, sem entender e sem saber. Então é sempre essa conversa. E aí sim, descobriu, vamos, né? Ah, não, realmente viu que é mentira. Aí volta para aquilo que a gente estava falando. Por que você mentiu? O que está acontecendo? Eu quero te ajudar, eu preciso entender. E indo, deixando a criança colocar, né, o que está acontecendo por ela estar mentindo, né? E Aline, assim, eu já vi situações assim, a criança saiu da escola, tá lá no carro com a mãe e fala, mãe, hoje a fulana me bateu. Aí você vai perguntar e fala, ai, mas por que ela te bateu? Ah, por isso, 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 isso. Mas você vai perguntar na escola, isso não aconteceu, né? E isso acontece quando? O que deve ser observado nesse tipo de situação? Será que tem algum problema acontecendo na escola, né? Ou será que ela está querendo testar a mãe? Para saber do cuidado, eu não sei. Então, é assim, de novo, né, nessa idade provavelmente já deve ter uns 7, 8 anos, vamos pensar uma criança dessa idade. Às vezes aconteceu alguma coisa entre ela e essa criança, porque ela já sabe que vai ter uma consequência caso você fale com a mãe dessa menina, caso você leve para a escola, olha, essa menina está batendo no meu filho. Então, às vezes a criança, uma forma dela se defender, ou porque ela não gosta daquela criança, teve algum atrito com ela naquele dia, ela acaba colocando essa situação para que aquela criança seja punida de alguma forma, né? Mas aí, de novo, aí a gente descobre, né? Por exemplo, é mentira, né? Não está acontecendo isso. Volta o filho de novo, né? Porque sempre é a constância, né? Que eu já estava falando, é a constância. As crianças, elas vão apresentar, se a gente prestar atenção, acho que todo dia vai ter, nem que seja uma mentirinha, vai ter. Então, a gente tem que estar diariamente cuidando, entendendo, trazendo essa criança para a gente, para compreender e auxiliando. Até no momento que ela vai perceber, não, tá, eu falei que a menina me bateu porque eu queria que ela fosse punida pela escola, descobriram que é mentira, não funcionou, então não é assim que eu vou resolver o problema com aquela menina, né? E a gente pode até ensinar. Aí a criança pode até chegar e falar, mãe, realmente eu menti, falei isso porque eu não gosto dela, ou porque ela falou uma coisa que eu não gostei. E a gente ajuda essa criança a lidar com essa situação, porque ela vai encontrar isso sempre, né, Clau? Pessoas que não gostam da gente, que falam algo que a gente não gostou, que a gente ficou magoado. Então, assim, ensinar a criança a lidar com aquela situação que não seja mentindo. Agora, por exemplo, eu já me peguei em situações assim, vou falar uma minha. Minha filha, eu falei assim, filha, e aí? Eu vi que hoje teve brócolis na escola, você comeu? Aí ela fala, comi. E aí eu vou ver no relatório, tá lá que ela não comeu. Eu devo falar para ela, você mentiu, eu devo pontuar e mostrar? Como que eu abordo isso? Sim, eu acho que se tem um relatório da escola, você tem uma prova, né? Então eu falo assim, e aí, Clau, entra até naquela questão, lembra porque as crianças mentem? Tem muita questão do medo do castigo. Então, entender se ela tá com medo de levar uma bronca porque ela não comeu brócolis. Entendi. Entendeu? Então, assim, mostra para ela, fala assim, filha, por
quê? Você está falando que comeu? Tudo bem, se você não estava com vontade, a mamãe já não explicou que é importante comer brócolis, mas se você não estava com vontade naquele dia, tudo certo, né? Eu acho melhor que você fale que você não comeu e eu vou tentar reforçar a sua janta, né? Colocar alguma coisa com mais nutriente, do que você falar para a mamãe que comeu brócolis na escola e não é verdade. Então, entende? Vai sempre por esse lado. E ver se é isso, presta atenção, se você dá muita bronca nesse sentido de se ela não come coisas nutritivas, coisas, sabe? Então, aí às vezes ela usa disso para, né, para sair da situação. Então, mentem para não desagradar os pais. Sim, então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está cobrando deles, né? Porque nós cobramos deles. Exatamente. Os pequenos, se você for olhar o top das mentiras, é para não desagradar os pais. Entra isso, entra uma outra situação assim. Ai, filha, você já arrumou sua cama? Já arrumei. Aí a criança pensa, ela não arrumou, né? Aí ela pensa na cabecinha dela, eu não tô a fim de arrumar a cama agora, e aí meu pai também não vai ficar bravo, porque eu falei que arrumei. Por mais que ela saiba que é só o pai chegar no quarto e ver que a cama tá desarrumada, né? Mas ela usa isso assim, ganha uns minutinhos aqui, né? Ganha um tempinho, ganha um tempinho aqui, depois eu vou lá e arrumo, ou daqui a pouco eu vou dormir, já vou desarrumar a cama mesmo. Então, assim, para não desagradar os pais, elas costumam usar mesmo da mentira como benefício para elas. E aí, mais uma vez, aí os pais têm que chegar na criança e pontuar, olha, não precisava ter mentido, a mamãe não ia ficar brava, o papai não ia ficar tão bravo. Sim. Você tinha que ter explicado que depois... Gente, é que a psicóloga falando aqui, a gente fala, que fácil, né? Mas na hora, né, às vezes a gente se perde lá em casa na emoção, né? A gente termina se perdendo. Não, mas eu acho até importante você falar isso, porque assim, os pais dos meus baixinhos lá que eu atendo na clínica sabem muito bem que eu não me coloco nesse pedestal, não. Eu acho assim, que eu sou mãe também, eu sei que o dia a dia não é fácil, mas eu acho que é isso, essa troca, essa conversa, e talvez agora as mães reflitam mais nesse sentido, né? Eu acho que o objetivo dessa conversa é isso, não mostrar, eu sei que não é fácil, gente, não estou falando que seja fácil, mas assim, eu acho que vale a tentativa, né? Educar é muito difícil, né, Cláudia? A gente já conversou isso várias vezes, né? Sim. Educar é muito difícil, não é fácil. Quem pega mesmo para educar um filho sabe o quão difícil é, mas a gente não pode desistir dos pequenos. A gente tem que pensar que a gente está no momento de desenvolvimento de caráter, de personalidade, né? E que vai levar para a vida adulta, né? Vai chegar no momento que vai passar essa fase de mentira e tudo bem, e vão vir outras fases. Mas a fase da mentira, o momento passa e tudo certo. Então é normal, né? Sim. A criança mentir, até porque faz parte um pouco da fantasia. Sim, exatamente, é natural. Acho que não existe uma criança que nunca contou. Nessa mentirinha bobinha, não existe. Eu acho que, pelo menos, eu não tenho conhecimento aí. Olha, então para as mães que falam, não, meu filho não mente, abre teu olho, hein? Que é normal. Tá vendo a psicóloga falando aqui. Aí agora, tudo bem, normal. E como saber se não está demais? Se não é, sabe, se não está na hora de pontuar melhor, procurar ajuda de repente. Eu não sei nem se existe ajuda nesse sentido. Como saber se está demais, então? Então, quando você percebe que para tudo a criança mente, sabe que você começa a ficar até incomodada? Arrumou a cama? Arrumei, não está arrumada. Tomou banho? Tomei, não tomou. Tem lição? Não tem. Foi bem na prova? Fui, na verdade foi mal. Sabe, você começa a perceber assim, em qualquer ambiente, qualquer situação, a criança está mentindo. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu acho que nesses casos, né, se está muito dia a dia, qualquer situação, eu acho que aí é importante você procurar uma ajuda, né? Conversa com a criança, claro, tenta entender, mas se está nesse nível já de mentir para tudo, eu acho que sim, é importante buscar um apoio, né? Nem que seja uma orientação, ou essa criança passar por uma avaliação, né? Porque a questão da mentira, assim, ela ser muito recorrente, a gente pode entrar no transtorno de conduta, né? Que é uma outra situação, não tem nada a ver com o que a gente está falando nessa mentira do dia a dia. Mas se está uma coisa muito recorrente, eu acho que é importante uma avaliação, sim. E me exemplifica, então, um pouquinho esse transtorno de conduta, né? Só para a gente entrar um pouquinho, porque de repente vira uma pauta para o próximo programa. Porque só para a gente entender um pouquinho dos extremos, sabe? Sim. Porque senão, de repente, alguma mãe assiste aqui e fala, mentiu 3 vezes hoje, já tá demais. Não. É isso que eu falei, eu acho que é observar se a mentira está em todos os ambientes, né? Então, assim, lembra que a gente falou? A criança mente por conta da dor de barriga, mas em casa tá tudo certo, ela tá tranquila, a relação não tem essa questão da mentira. Agora tá em casa, tá na escola, tá na aula de inglês, tá na natação, tá em todos os ambientes e você percebe que a criança tá querendo fugir da responsabilidade. Eu acho que é uma questão importante também. Fugir da responsabilidade, ela começa a mentir para tudo. Então, acho que tem que buscar ajuda. O transtorno de conduta não é só mentira, obviamente, né? Tem muito mais uma questão de não cumprir regras,
tranquilas, de não obedecer limites, né? Então, eu acho importante que tenha uma avaliação. Não é só a mentira que vai dizer se a criança tem um transtorno de conduta, não. São muitas outras coisas, né? Então, para as mães ficarem tranquilas aí também, né? Não é, eu quis pontuar porque eu acho importante a gente ter esse olhar, Tá. mas não que seja só a mentira que vai dizer que é um transtorno de conduta. E agora, para não levar, porque mentir é um hábito, né? Se a pessoa tem esse hábito de mentir, como nós pais podemos fazer? Então, eu queria que você desse algumas dicas para que a gente faça com que a criança não transforme, né, não aumente tanto esse hábito, né, e não leve isso para a vida adulta, que fique ali na fantasia, na brincadeira de criança, e que ele seja um adulto depois com verdades, né, correto. O que a gente faz? Eu acho que esse é o principal, assim, medo mesmo das dos pais, né? Sim. Que as crianças cresçam com esse hábito que não é legal, né? Então, assim, eu acho que é sempre trazer para a responsabilidade. Então, assim, mesmo lá dos seus 6, 7 aninhos, teve aquela mentira e você percebeu porque a criança quis sair, né? Não quis assumir uma coisa e jogou para o amigo, jogou para não sei para qual situação que seja. Então, assim, peraí, né? Se você fez uma coisa que não foi legal, a gente pode conversar sobre isso, mas você precisa entender que tem uma consequência pelo esse seu ato, né? Então, ensinando responsabilidade, porque a criança vai crescer com essa responsabilidade, ela vai entender que não é legal mentir, né? Não ter o julgamento, como a gente colocou, rótulos, essa menina é mentirosa, não é legal. Entender de novo sempre o que está por trás dessa mentira. Porque às vezes é uma atenção que ela está querendo chamar, né? Às vezes é alguma situação que está acontecendo na escola e que a gente não percebeu e ela está querendo dizer para a gente, né? Através dessas mentiras que ela vem contando. Então, acho que é sempre por esse caminho da conversa, de buscar responsabilidade, de explicar. E o mais principal, claro, que eu acho, né, fundamental, é o exemplo. A gente já conversou muitas vezes sobre como a criança copia a gente, né? Ela tem o olhar, a criança é muito atenta. Então, às vezes, muito mais do que a nossa fala é o nosso comportamento. Então, assim, se a gente é uma pessoa que mente, a criança vai continuar mentindo, né? Então, a gente também tem que se policiar daquelas coisas bobinhas. Ligou alguém em casa, e fala que eu não tô. Nossa, clássico né? esse, né? Clássico, exatamente. E outras coisas até mais. Isso a gente considera uma mentirinha mais leve aí, mas mil outras situações que a gente passa no dia a dia. Então, eu acho que é a gente também cuidar, né? E não dar esse exemplo negativo. Porque nós somos exemplos sempre deles, né? Eles são uma esponjinha. Seja em Não. qualquer coisa, tá, gente? Na mentira, Sim. qualquer tipo de conduta Sim. que a gente venha a ter, eles terminam copiando sempre Exatamente, a gente, né? exatamente. Tanto no bom, isso é bom também, vai. Vamos falar só do lado ruim. Tanto no bom quanto no ruim. Sim. Eles copiam. E que bom saber que a mentira pode ser uma fantasia, Sim. é normal aí na infância. Então, por favor, como a Aline disse, não rotulem. Isso. Né? Porque é difícil crescer com esses rótulos. Exatamente. Porque se você reforçar isso na criança, aí fica difícil de tirar lá na frente Com e de certeza. crescer um adulto, né, que não minta, por favor. Sim, com né? certeza. Com Ai, obrigada, certeza. Aline, por ter Imagina, vindo. Quero mandar um imagina. beijo para todo mundo lá do Espaço Clínico Ápice, para Angeline, para Andiara, para Érica, todas elas que abraçam aí as mamães do ABC das Mães e dizer que elas estão sempre disponíveis para atender em qualquer post, sempre elas se manifestam, isso é muito bacana. Eu acho que as mamães, a gente tem uma parceria muito legal, né, Sim. Clau? E as mamães estão sempre convidadas a ir lá, conhecer, se quiser bater um papo, não só pelo Face, mas quiser marcar, liga lá na clínica, a gente está sempre à disposição. Né, quiserem conhecer um pouquinho mais, tanto no Face quanto no Insta, Espaço Clínico Ápice. Deixo aqui também o meu espaço profissional, que é @nosso-bem-maior, para as mamães que quiserem conhecer eu tô até também. no seu grupo. Que bom. Nosso bem maior. Exatamente. Então, todas as mamães estão super convidadas e, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E sabe o que é legal? Elas comentando aqui, elas são participativas. Às vezes as pessoas falam, nossa, a clínica aparece bastante. Uns cases de sucesso do ABC das Mães aí, vai, as empresas, produtos, serviços, porque elas participam, elas se interessam sim, por elas. Isso é muito bacana e eu agradeço sempre. Esses quase 5 anos que a gente está junto aí, né? Sim, é verdade. Obrigada mais uma vez. Imagina, viu, Aline? obrigada a você. Gente, eu vou finalizar o programa. Antes eu quero agradecer o meu cenário aqui, que é da Especialista, o cenário lindo, e dizer que vocês têm descontos exclusivos na loja lá da Jurubatuba. Tem acessos ao outlet deles, tudo especial para vocês. A Diniz Presentes também, que traz todos os enfeites aqui do nosso cenário. Um beijo também e corram lá para ver a decoração de Natal, que tá linda, ali na rua São Paulo, em São Caetano do Sul. Ó, beijo, nosso programa vai ficando por aqui e amanhã tem mais, hein? Às 14 horas eu espero você.